Aqui nós estamos nos Quebrados, é onde que o meu pai tinha essa casa de cima, meu avô José Brum morava lá em cima. Foi uma infância que marcou a vida da gente, né? Recordar aqueles tempos bons do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes que vinham aqui, que eu fui criado com respeito do caramba, que a gente tinha um respeito do pai e da mãe. Se meu pai estivesse conversando com uma pessoa do lado, você tinha que passar quietinho lá para dentro, sem fazer barulho, sem nada. Hoje está tão diferente. Eu saía daqui, de tarde minha mãe fazia tutu de fubá, com 3 ovos caipira, para mim de bicicleta para estudar no Colégio Rio Branco, graças ao saudoso Dr. Luciano Bastos, que era muito conhecido dos meus pais, me deu meus estudos todinho, onde que eu cheguei a fazer o 2º grau e chegar aonde que eu cheguei, ser funcionário público federal. Ali do lado era a fazenda do meu avô Tileco, que desmancharam uma fazenda grande, sei quantos cômodos que você ficava perdido lá dentro. Eu nasci lá na fazenda do Tião Firmino. Depois, com 12 anos, que o meu pai fez uma casa aqui, onde que eu fui criado de 12 anos para frente, até 18 anos, até sair para Bom Jesus. A casa do meu pai era casa humilde, casa de madeira, de soalho, não tinha banheiro. Então, hoje, a gente vive como rico, em relação a quando nós fomos criados. Era a casa no mesmo local acima, numa casa que tinha uma escada, subia, era soalho de madeira, não tinha banheiro, você tinha que ir no banheiro, era no mato ou não. Mas era a vida boa, a vida alegre. Meu pai gostava muito de ficar ali debaixo de um pé de figo ali. Ele ficava sempre lá, ficava à tarde, que a pessoa da roça mesmo, daquele sistema. Da casa antiga, onde eu morava, que foi feita essa aí do meu irmão, restou essa tulha aqui, que era da casa antiga do meu pai, quando ele era vivo, e minha mãe, onde é que ele guardava os pertences dele, arroz, o que colhia aqui. Então, só resta isso aqui agora hoje, que é uma tulha de guardar os bagulhos, né? O Tintim como irmão, na verdade, é o melhor relacionamento possível. Sempre cuidou muito do papai, principalmente da minha irmã, nas outras de vida. Ele sempre foi uma pessoa assim, uma pessoa muito simples, uma pessoa sempre dedicou ao trabalho, trabalhou muitos anos, se aposentou agora há pouco tempo. Então eu considero ele um cidadão íntegro. É o meu ponto de referência aqui em Boa Viagem. Eu falo assim, eu sou irmão do Tintim. Aí todo mundo já conhece. Às vezes a pessoa não está me conhecendo direito, aí eu falo, eu sou irmão do Tintim, aí pronto, vai ficar tudo certo. É motivo também de muita alegria a gente estar aqui, reunido em famílias, né, para festejar, né, festejar o tempo que nós passamos, criamos aqui, é a nossa terra que nós voltamos, e homenageando também o nosso craque aqui, ó, da família. É uma pessoa muito humana, uma pessoa muito boa, não sabe negar nada a ninguém, e a gente fica feliz por ter o Tintim. Eu falo Fausto, mas é o Tintim mesmo. Aqui, ele é uma pessoa que vem sempre nos visitar, e a gente espera ele sempre aqui. E sempre está de bem com a vida, chega e toma um cafezinho, come alguma coisa, e a gente considera ele muito. Além de primo, é cunhado, então a gente tem uma verdadeira amizade, uma amizade profunda sobre ele. Bom, gente, é uma alegria saber aqui, dentro desta magnífica ideia de realização de um documentário sobre Fausto Gomes da Silveira, o Tintim, com essa carreira magnífica no Ordem e Progresso em Bom Jesus do Norte. Então, é uma satisfação saber da referência aos seus estudos no Colégio Rio Branco, onde meu pai, Luciano Bastos, foi diretor por 50 anos.
fazemos as coisas porque acreditamos em nossos ideais, em nossos objetivos, mas é sempre uma satisfação ver a constatação de que o Tintim e os seus familiares assinalam em relação à lembrança do meu saudoso pai. Eu quero me dirigir aqui a você, Fausto, a dizer que, assim como o meu pai também propiciou o desenvolvimento de pessoas que ele jamais teve conhecimento, porque realmente é impossível nós termos um conhecimento pleno das repercussões positivas dos nossos atos. É certo que você foi um multiplicador de dignidade, de desenvolvimento humano, de crescimento, de espiritualização, e que muitas pessoas brilham hoje graças ao exemplo da sua vida, do que você representou. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que fala, mas aquele que vive a sua lição. Então você fez e faz um mundo melhor pelo seu exemplo de vida, pelo seu brilho, que fez com que outras estrelas viessem a brilhar no mundo de hoje. Receba então meus parabéns, minhas congratulações e eternas felicidades. Eu comecei jogando no time dos quebrados lá da roça. A gente saía de caminhão, jogava em São Benedito, jogava em Rosal, jogava na Barra do Perapitinga. Eu jogava até com 16 anos, eu passei a jogar no titular do time da roça, né? Eu era pequenininho, mas tinha velocidade do caramba, não era ruim de bola. Era uma amizade que era pessoal tudo da roça, era meus parentes, tinha Tom Firmino, João Coroa falecido, que era lá de cima, Gabão, Chico Lobão, que era da minha roça. Era uma turma boa que jogava no time, respeitado porque era bom. E é muito jogador de Bom Jesus, falecido Branco mesmo, jogou no Olímpico, jogava lá na roça. O Toscanini era colega dos filhos que tinham Firmino, jogava com a gente também lá. A gente quando jogava, o time jogava fora, a gente saía de caminhão até o caminhão do Corujinha da Valdareia, o primeiro caminhão que chegou em Bom Jesus, botava aquela tábua, saía 60, 80 homens num caminhão só, para São Benedito, para Rosal, para Calheiro, na chuva. A minha história com o Tintim, né, ela se passa num momento muito particular da minha vida. Ainda na adolescência, eu morava lá na região de Pirapitinga, ali Vargem Alegre, no distrito de Bom Jesus, e o Tintim, né, carinhosamente, ele saía todos os domingos daqui de Bom Jesus na sua motinha, com todo respeito, uma motinha antiga, velha, né, nos tempos atuais, e ele saía com toda a sua dificuldade, talvez até financeira, ele ia lá todo domingo brincar de bola no Flamenguinho da Leontina. O Flamenguinho da Leontina é um time antigo, hoje extinto, né, pela escassez de jogadores amadores, mas hoje deixou uma história lá, né? Então, quando eu falo do Flamenguinho, a gente se emociona porque não é fácil. Não é fácil a gente lembrar o passado e a gente não poder mudar muitas histórias. E você, Tintim, alegrou muitas vezes, muitos domingos, as tardes da minha falecida avó e de todas aquelas pessoas que iam lá para torcer, para vibrar, né? Que era um momento único, momento simples, mas que fazia diferença na vida de nós, crianças, adolescentes e idosos. Então, era lindo, era lindo. Comecei no profissional em 79, final de 81, terminou o campeonato, eu já morava no clube. Aí o falecido Luiz Franco Martins, que era presidente e o treinador na época, me fez o convite para trabalhar com a escolinha. E eu iniciei o trabalho com a escolinha e fiquei direto, gostei, se dei bem e fiquei, revelei vários jogadores,
Progresso tinha um time muito bom. Desde a minha infância, fui atleta do Alto Progresso e joguei como titular do Alto Progresso, disputei campeonato profissional de cachoeiro, disputei também campeonato amador de Bom Jesus da Vapuana, fui treinador do Alto Progresso Futebol Clube, diretor, fui o primeiro treinador do Alto Progresso profissional capixaba, em 78. Posteriormente, fundei o veterano do Alto Progresso Futebol Clube, que está até hoje. E sobre o Tintim, é uma pessoa que dispensa comentário. Começou a escolinha com o Vovô Cabeça. Muito ano depois, surgiu o Tintim auxiliando os outros treinadores. O Alfredo Pisca. Futuramente o Tintim ficou na frente do Alto Progresso Futebol Clube com o juvenil. Jogando no Alto Progresso também, foi titular do Alto Progresso, disputou também partidas pelo veterano. Na escolinha, sempre lidando com as crianças, fazendo tudo que era possível, quase que sozinho, sem diretor nenhum ajudar. Na época do Ricardo Medina, que ele teve um apoio. Posteriormente, o Tintim ficou isolado, vendendo rifa e levando crianças para médicos, tomando conta das crianças. Sou fruto do Ordem Progresso Futebol Clube, onde que fez parte aquele clube toda a minha história. Eu sou oriundo da escolinha Vovô Cabeça, para chegar no Tintim, né? Então era um grupo muito forte, onde tinha treinadores da galera que era jovem, né? Crianças e adolescentes, e foi um período muito importante. Só que quando terminou a escolinha Vovô Cabeça, a juventude, a adolescência ficaram um pouco órfãos, né, de uma liderança. Aí surgiu a pessoa do Tintim, pessoa que eu admiro muito, né, parabenizo por esse documentário que vocês estão realizando, porque realmente ele deixou um legado muito importante para o esporte, sobretudo futebol, em Bom Jesus do Norte, relacionado com Ordem Progresso Futebol Clube, né? Uma pessoa simples, com a liderança incrível, uma capacidade de agregar muitas pessoas, trazer inclusive jogadores do Olímpico, né, da região, Santo Eduardo, Campos, Itaperuna. Sempre as pessoas migravam para cá para fazer parte do grupo do futebol do Ordem Progresso, liderado e treinado pelo Tintim. Então é um motivo de muita alegria para mim ter o Tintim dentro do esporte do futebol de Bom Jesus do Norte. Nós fomos presidente do Ordem Progresso por um período e meio, 85, 86. E com relação ao Tintim, que é o caso que a gente está falando, né? É uma pessoa que, pelo período que eu fiquei lá no Ordem Progresso e o que eu acompanhei fora do Ordem Progresso, uma pessoa assim que deixou o nome dele na história do Ordem Progresso. Por quê? Não tinha dinheiro para bancar. Então você via que a coisa que era feita era uma coisa feita por amor. Era Copa Gazetinha. A gente, se tivesse dinheiro, ia, se não tivesse dinheiro, ele dava jeito, ele mesmo fazia as campanhas deles na rua, todo mundo gostou muito dele. Então eu entendo como o Tintim, a pessoa assim que ficou um marco relevante no Ordem Progresso, porque ficou aquele tempo todo lá. Não entendo como remuneração que existiu para ele, era mesmo por amor, e às vezes tinha um que era muito simpático, outro não era, mas num geral uma pessoa que sinceramente merece todo o respeito do Ordem Progresso, todas as homenagens que o Ordem Progresso tiver que prestar. É uma pessoa que tem um tempo muito grande lá de trabalho muito bem prestado. Eu fui campeão da Manchete em 86, fui campeão da Gazetinha em 86, fui campeão também 2005, 6, 7 e 8 do Diarinho de Itaperuna, que era o Mozart. Fui campeão com 13 anos do Progresso, 2005, 2006, 2007, 2008 seguida. Inclusive o Aleph, goleiro de Boné, o vereador lá em Calçado, ele era meu goleiro. Eu nunca esqueço da frase que eu cheguei perto dele. Falei, vírgula, você não é bom pegar pênalti não, porque nós ganhamos 2-0 aqui e perdemos 2-0 lá e foi pro pênalti, né? Aí eu falei com ele, Cândido, você não é bom de pênalti não, mas hoje dos 5 você pega 3. Ele pegou 2 e fomos pra fora. Aí ele chegou a ter uma história também que marcou a minha vida. Eu faleci Tioca, da Cesano, trabalhava. Ele chegou, deu um abraço no Tioca, o filho do Tioca jogava, o João Pedro, né? Deu um abraço no Tioca, Tioca, esse título é pra você. O Tioca abriu a boca a chorar.
uma história que marca a gente, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Tintim. Em 2005 eu comecei a minha trajetória no futebol ali com 10 anos de idade, com o Moacir aqui em Calçado. Em 2006 o Ordem e Progresso tinha uma disputa de um campeonato em Vila Velha, Copa da Colonização. E o Tintim pediu o Moacir para que pudesse me emprestar para ir para o Progresso para jogar esse campeonato. E eu fui eleito o melhor goleiro do campeonato, fomos vice-campeão daquele campeonato. E desde então eu não voltei mais para Calçado. Ali foi em 2006, joguei 2006, 2007, 2008. Quando chegou 2009 eu tive a minha primeira oportunidade de sair aqui da nossa região, que foi para Red Bull. Eu falo que o Tintim teve uma parcela muito grande. Se eu me tornei jogador profissional de futebol, eu devo muito ao Tintim por ter me levado para o Progresso, ter aberto as portas do Progresso. E assim, foi uma oportunidade única, que eu acredito que talvez se eu estivesse aqui em Calçado eu não teria saído. Então, o Tintim ter intermediado essa ponte de ter me levado para o Progresso me ajudou muito a me tornar um jogador profissional de futebol. Hoje eu não sou mais profissional, sou um ex-goleiro, né? Agora só jogo no futebol amador, porque estou vereador aqui em São José do Calçado. Naquela época era muito bom, porque a gente só vivia o futebol. Então, na Gazetinha, igual nós chegamos nas finais, nós tínhamos um timaço. Todo ano era um timaço que tinha. Sempre chegava nas finais. E a gente ficava contando os dias para chegar o dia da gente viajar. Não, vai lá para Mimoso, a fase lá em Mimoso. Aí era 4 e classificava 2. Aí 2, aí nós passava em primeiro. Então, aí ia treinando, segunda-feira já estava treinando. Tal, aí chegava no outro. Tal dia 20 nós vamos lá para Guarapari. Tal. Aí ficava, nem dormia direito. E tal. No dia de viajar, então, você não dormia. Contando os dias para chegar, porque era uma fase gostosa da nossa vida, que era aquilo que a gente queria, a gente era muito dedicado, né? Então, até em 92, nós chegamos às finais da Copa Gazetinha, que foi lá em Nova Venécia, na terra do Richards, que hoje está no Tottenham da Inglaterra, né? Então a gente ficou lá 10 dias lá e jogando, rapaz, e nosso time era muito bom. Era muito bacana, né? A gente deve tudo isso aí ao Tintim. Falar do Tintim é muito fácil, porque eu morava no Barra Alegre, que a gente fala que é lá na roça, né? Aquela roça mesmo. E de lá, né, era goleiro, já jogava no meio dos adultos lá, e tive a oportunidade de vir para o Ordem e Progresso treinar. E encontrei no Ordem e Progresso um cara excelente, não só como treinador, mas também como pessoa, que me recebeu muito bem aqui. E comecei a treinar no Ordem e Progresso, em 87, por aí, mais ou menos. Disputei uma gazetinha ainda jovem, e depois dessa gazetinha, eu estou lá no Barra Alegre trabalhando na roça, catando tomate, aquela coisa assim, e me aparece o Tintim e o seu Nelson Teixeira, que era olheiro do Vasco da Gama. Olha que coisa maravilhosa. E engraçado que o Tintim chega lá e eu fico olhando o Tintim, a pessoa entrando com ele, e eu falei assim: fala, Tintim, o que você está fazendo aqui? E o Tintim disse assim: olha, eu vim para você ir jogar no Vasco da Gama do Rio de Janeiro. O primeiro jogador que foi revelado comigo foi para o Desportiva. Nós fizemos um jogo contra o Desportiva aqui dentro, não, contra o Rio Branco aqui dentro. O time do Progresso sempre era um time inferior a eles, né? Nós ganhamos aqui dentro. Aí na segunda-feira me pediram Jacaré, que mora no Rio hoje, Valnei, que jogou no Botafogo, Valnei Batista, filho da Zélia, o Zé Marcelo Couze, centroavante, sei que foi 4, e o PT, filho Paulinho Silveira, foi do Desportivo também, os primeiros que eu mandei para lá. O Valnei, tem até a história do Valnei, que teve no Desportiva e foi dispensado. Aí o goleiro sempre é mais evoluído que os outros, fala mais, né? Aí o cara ligou para mim que ia dispensar ele.
ele tinha aprontado lá. Eu liguei para o Ney, que ele levou o filho para mim, né? Que foi criado comigo, ele me levou para o Progresso. Aí ele, Ney, você aprontou o quê? Não, Tintin, não aprontei nada não. Aprontou sim, o cara falou que quer de emprestado lá para o Paraná e é longe pra caramba. Aprontou o quê? Não, Tintin, não aprontei nada não. Esvaziei um extintor de incêndio guerreando na concentração, não fez nada. Aí depois de uma época lá, veio embora. Aí mandei pro Fluminense. Chegou lá, passou, era outubro. Aí ligou e falou, Tintin, eu passei, aprovei, estou alojado, mas o Fluminense não me dá colégio devido não tem vaga em colégio estadual, particular não paga. Falei, então você não vai ficar, porque quem comandava era eu, né? Você volta. Na segunda-feira, eu sou hotel do Botafogo. Tintin, você tá que garoto tá no Fluminense aí com você? Tá ali? Falei, tá. Manda pra mim. Por que que saiu? Por isso, por aquilo, porque o colégio. Pra mandar que eu pago o colégio particular. Foi criado do Botafogo. Foi embora do Botafogo, dispensado, porque o Botafogo tornou uma crise, veio fazer uma excursão em Vitória. Sabe que é repórter com vocês? Futuca em tudo, né? Então, Valdeir, é verdade mesmo que vocês estão comendo arroz com ovo a semana toda? Ele falou que assim, dizer que à noite a passarinha estava comprada de volta pro Rio. Eu comecei com 7 anos de idade com um falso, né? O popular Tintin, aqui de Bom Jesus do Norte, né? Lá nas categorias de infantil, do Ordem e Progresso. E fiquei até os 15 anos. E nesse período também tive a oportunidade de ser capitão do time, jogava de cabeça de área. E nós participamos também, em 92, da Copa Bom Jesuense que tinha aqui antigamente. E foi muito bacana, né, com aquela região toda aqui, né, a PAK, Calçado, né, o Olímpico, Santo Eduardo. Então foi um campeonato muito bem organizado naquela época. E nós tivemos a oportunidade de ser campeão naquele ano de 92. E eu, como capitão do time, né, tive a oportunidade, né, de levantar a taça lá no campo do Olímpico. Foi muito bacana e é coisa que marca muita gente. Eu, como conselheiro tutelar em Bom Jesus do Norte, né, a gente vê assim, todas as atitudes e todos os serviços prestados pelo nosso amigo Tintin como maravilhoso. Ele é um formador de opinião, é uma pessoa que vem trazendo e agregando valores, né, às nossas crianças. Que bom se nós tivéssemos diversos Tintin para estar agregando esses valores. Além de ser da área futebolística, a área social. Eu acho que a área social, o trabalho social que ele prestou à comunidade que tanto faz daqui como do Banheiro de Itabapuana, eu acho um trabalho fantástico. Talvez as pessoas vão chegar mais do lado esportivo, mais do lado social, realmente. Eu acho que ele fez um trabalho muito bom em muitos anos. Teve outros jogadores que destacou do futebol brasileiro, o Bill, o Pedro Renato no Vasco, o Ellerson, goleiro do Fluminense, com muitos anos como profissional, não era de Bom Jesus. Eu busquei em 20 anos de Carangola, Minas, em 87, foi o final da Gazetinha para mim, eu fui intermediário dele, né? Ele, o Souza, jogou no Goiás, que é o Chico, conhecido em Bom Jesus, que pouca gente conhece. Sandro Zanon, que é o nosso delegado hoje, foi criado no Flamengo, levei com 14 anos no Flamengo também. Então, o Carlos, filho do falecido Quirino, que foi para o Bahia com 16 anos, infelizmente Deus levou. O pai dele levou ele na Bahia para mim, pega uma carona de volta na ambulância, ele era investigador, a ambulância bate perto do Carabuçu, o pai dele faleceu, Bahia mandou ele aqui, fez tudo certinho, ele retornou com 23 anos jogando no profissional, foi operar joelho, deu choque anafilático, faleceu também. É uma história que marca a gente, que nunca esquece, né? Cristiano Metralha mesmo jogou no Flamengo, Tom jogou no Flamengo, Bezerra São José de Ubá, filho do vice-prefeito lá, hoje, inclusive, até ligou para mim semana passada. Ele é filho do Hamilton Valeriotti, que era vice-prefeito de Cambuci, né? Ele jogou comigo no Progresso, a mãe trazia na sexta-feira no campo ali, e jogava comigo só no domingo. Foi do Flamengo, por 2 anos e 7 meses no Flamengo, jogou nos Estados Unidos comigo. Depois foi pro Flamengo. Veio aqui e falou, Tintin, eu sou vereador de São José de Ubá, tem 2 anos. Eu tô com um garoto lá de 9 anos, eu quero botar com você aonde que você tá. Eu falei, infelizmente não estou em lugar nenhum. É sempre muito bom, né,
quando alguém me pergunta sobre o meu passado, sobre o futebol, onde que eu comecei. E aí é maravilhoso quando me pede, né, para falar do meu eterno treinador Tintin. Ele que me aprovou aqui, né, para continuar os treinamentos junto com esses maiores, né, jogadores maiores, com idade maiores, mais avançadas. E aí eu fui, né, ganhando gosto com o futebol, com o esporte. Isso aqui se tornou, na verdade, um lazer, né? E mais tarde, depois da gente pegar a Kombi e jogar em todos os municípios aqui perto, longe também, eu tive, né, a oportunidade de ser convidado, né, para fazer um teste no Vasco. Fui para lá, passei no teste. Lembro aqui, né, dos meus irmãos, dos saudosos Jamir Pichotti, Jaburinha, que Deus os tenha. Meu irmão também, Luiz Cláudio Vidigal. No Vasco joguei, né, eu cheguei em 88 com 14, 15 anos e fiquei no Vasco até o início de 97, quando eu fui para Portugal. Tive uma temporada em Portugal, depois retornei ao Brasil, fui jogar no Volta Redonda. Antes eu tive passagem pelo Olaria, pelo América, Volta Redonda. Depois eu fui para Rio Verdense, no Mato Grosso, em Goiás. Depois eu fui para União de Rondonópolis, em Mato Grosso. Depois eu fui para Venezuela. Depois eu tive passagem no Equador, 3 anos no Uruguai. Ou seja, o futebol também, ele não, né, quando você segue na carreira, você consegue chegar ao profissional, você tem, além de um retorno financeiro, né, bom, principalmente nos dias de hoje, você tem a oportunidade também de conhecer o mundo, né? Então você passa a ter uma história, né, na memória, conhecer novos países, outras tradições. Isso é maravilhoso. Rony não foi eu que levei, então comigo quem levou é o Fábio Brasil, que era gerente do Bradesco, que foi um pai para ele na época, né? Quem bancou tudo para ele, levou ele para o Internacional. No Internacional ele foi rodar tudo. João Felipe, filho do Vitão, por lateral do Progresso também, eu botei no Atlético Mineiro, mas não ficou. Depois foi para o Flamengo, teve Internacional. O Equador, que até pastor no Rio, mas rodou o mundo do futebol também. Pô. Ronaldo Cheiroso, não foi eu que levei, mas foi meu jogador. Hoje está muito bem de vida, tem um filho que até em Portugal. João Pedro jogou na Taça São Paulo de junho, do Palmeiras, que ano atrasada, já está em Portugal. Ele e muitos jogadores depois que passou por aqui, Neném mesmo, de Santa Maria. Neném jogou comigo, não jogou Gazetinha, que devido à idade, ele lá dentro do Iguaçu foi conferir a certidão, ele completava 16 anos naquele ano, ele não pôde jogar. Mas eu que levei também, dali que foi de Neném, foi para Campos de Campos, que ele sequência a carreira dele. Mas passou comigo também, né? Então, o futebol, acredito que seja o sonho de qualquer criança, né? Então, quando moleque, sempre tive a oportunidade de estar na rua, brincando com os colegas, e através do convite de um amigo, eu pude participar de alguns treinamentos ali no Ordem e Progresso, sendo dirigido pelo nosso amigo Tintin, treinador. E através desses treinamentos ele pôde estar me avaliando e descobrindo ali uma posição onde eu poderia estar tendo um rendimento que ele esperasse, né? Então, através desse primeiro contato com o Tintin, a gente houve aquela afinidade, a gente já pôde estar participando de algumas competições, no caso a Copa Gazetinha, que era uma competição com muita credibilidade, que tinha olheiros de outros times, e através dessa competição eu pude, no espaço bem reduzido de tempo, estar direcionando para o Clube de Regata Vasco da Gama, no ano de 90,
sendo descoberto pelo Nelson Teixeira, que era o nosso saudoso Nelson Teixeira, que era o olheiro na época do Vasco. E pelo Vasco da Gama eu pude permanecer entre as categorias de base profissional, fiquei por volta de 8, 9 anos. E depois, quando eu saí do Vasco, dei uma rodada pelo Brasil aí, tive a oportunidade de jogar alguns times de São Paulo, Bragantino, Ponte Preta. E já mais pro final de carreira eu tive a oportunidade de retornar para o Rio, onde eu fiquei 2 anos jogando pelo Botafogo, clube de coração do Tintim. Então pude até estar presenteando ele com algumas camisas, algum material. Então, depois do Botafogo, ainda rodei mais um pouco aqui no estado do Rio e encerrei minha carreira aos 38 anos. E rodou muito jogador que a gente leva. O Tom mesmo. O Tom jogou no Flamengo. Tom, filho do Alcinho, chapeuzinho do laboratório. Botei lá na Bahia também, mas infelizmente eu botei que ele viu e não sei quem no Bahia. Mas tinha tirado ele do Vasco, o Vasco não tinha me dado a liberação. Aí chegou na Bahia e depois de 3 meses lá, foram ver, eu estava preso no Vasco. Aí você sabe que dá problema, né? Transferência de federação, dispensaram ele também. E muito jogador, Rômulo de Calçado. Levei o Rômulo pro Vasco, depois botei no Fluminense, depois o Vasco se pensou pelo tamanho, eu peguei a liberação dele, o primo dele ajeitou no Flamengo para ele, aí ligaram para mim a liberação da comigo. Foi criado no Flamengo. Ele trouxe para mim a camisa pro pai dele, a meia pro Tim e o short para mim tá guardado aqui até hoje, short branco do Flamengo. Eu tive com ele em Iguaçuí, quando eu levava um garoto de calçado para jogar a Copa Cachoeira de Iguaçuí. Vamos morar lá, né? Falou, Tintim, você tem que ir lá na minha casa. Eu fiz um museu da minha vida dentro da minha casa. Quer dizer, que tem tudo, né? da época dele do Flamengo, na época do Progresso, nos clubes que ele passou. Grande abraço ao meu amigo Tintim, né? Essa fera do futebol aí de Bom Jesus, que a gente já trabalha com as categorias de base há muitos anos, então é um prazer muito grande estar homenageando essa pessoa. É um grande amigo que eu conquistei nos meus dias no campo de futebol, na beirada do campo e até mesmo dentro de campo. Um grande amigo, um prazer muito grande estar homenageando essa fera. Sucesso, Tintim, Deus te abençoe e te ilumine sempre, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E meu avô era vascaíno, era o maior sonho que ele tinha, né? E um dia eu tinha falado para ele que eu ainda iria jogar num clube grande, e sendo da roça, ele nunca acreditaria que isso poderia acontecer. E agora o Tintim vem junto com o Nelson Teixeira, porque eu teria que ir para o Vasco, depois de eu ter vindo da seleção capixaba, que eu disputei em Mendonça, na Argentina, e agora eu venho, tenho que sair do Barra Alegre para ir para o Vasco para disputar a Copa Pelé nos Estados Unidos. Olha que coisa maravilhosa. O Tintim falou assim, você vai para lá para o Vasco, vai treinar, e de lá você vai para os Estados Unidos para disputar a Copa Pelé. E a coisa mais engraçada de tudo é que para ir para os Estados Unidos, teríamos que ir de avião. E nunca pensamos nessa possibilidade de viajar de avião. E agora, para convencer o meu avô de que eu teria que ir para o Vasco para disputar a Copa Pelé nos Estados Unidos e viajar de avião. Entendeu? Aí foi preciso o Tintim chegar lá, conversar com ele, esse jeito que ele tem. Ele e o João também, que eu trabalhava com ele, falar para ele que era normal, que ia viajar de avião era muito melhor do que viajar de carro. E eu tive uma trajetória muito grande com o Tintim aqui. Tintim é um grande campeão, né? E essa foi uma história assim, né? Você imagina o cara sair daqui da cidade e ir na roça para me pegar lá e trazer, né? Assinar por mim, porque eu era de menor e já tinha falado de mim, que eu já tinha me visto disputar a Copa Gazetinha, mas agora o Tintim dando sua palavra. Porque o Tintim tem um nome não só aqui no Ordem e Progresso, mas também no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, todos os lugares que você chega, todos eles conhecem o Fausto Gomes de Silveira, o Tintim. E eu gostaria de deixar uma mensagem para o Tintim, de muita paz, muita saúde na vida dele. Eu sou grato a Deus e também ao Tintim pela oportunidade que ele me deu lá atrás no Progresso
e através dessa oportunidade abriu portas para mim no futebol, para que eu pudesse ter me tornado jogador profissional de futebol. Ele sempre acreditou em mim. Eu nunca esqueço de uma disputa lá em Natividade, sub-13, Mirim. O jogo foi para os pênaltis, o Tintim virou para mim e falou assim: Virgula, você vai pegar 3 pênaltis. E Deus abençoou, e eu peguei 3 pênaltis naquela tarde lá em Natividade e fomos campeões da Copa Odiarim. Então, que Deus abençoe, Tintim, a sua vida, tudo de melhor, obrigado por tudo. E se hoje o Virgula teve essas conquistas no futebol, tem muita a sua contribuição. Que Deus te abençoe. Em 24 Gazetinha, eu estudei 23, que teve um ano que o presidente do Progresso, o saudoso João Carlos Catarina, a Gazetinha passou a ser município, nome de município. Aí foi onde eu fiquei fora da Gazetinha, que o presidente aceitava se fosse o Ordem do Progresso. Mas já não era município, era Bônus do Tabapuana, era Bônus do Norte, era Calçada. Então foi o único ano que eu fiquei. Em 23 anos eu fui finalista em todas elas. Não digo que ser campeão, fui campeão em 86, fui vice-campeão em 89, em Nova Venésia, perdi de 1-0. Eu tenho até o jornal contando que o juiz, quanto César de Vitória, que é time rico, tem no jornal assim: o Ordem do Progresso massacrou o SESI, no final o juiz inventou uma falta e deu um pênalti para o Progresso de 1-0. Para mim tem que reverenciar muito o Tintim. O Tintim, ele deu a vida dele, digamos, pelo Ordem do Progresso. Então comecei com 7 anos lá, já outros amigos meus já fazia parte do plantel do Ordem do Progresso. Então ali hoje passou, a gente cansa de falar que passou vários craques, né, que se destacaram no cenário nacional no futebol, né? O Pedro Renato, o Sandro Zanon, o Bill, né, o Nenê e vários outros, o Rony, meu irmão, o Romo lá de Calçado. São vários. Então, o que o Tintim fazia? Todo ano o Progresso chegava nas finais da Copa Gazetinha, foi campeão da Copa Manchete. E é muito bacana a gente ver isso, né? Porque ele se dedicou a vida dele toda. Em 90, quando o Léo Chambon... esqueci do Léo Chambon. Léo Chambon foi pro Vasco com 14 anos. Disputando nacional comigo em Biraçu, contra o Flamengo. Era semifinal. Tomamos 1-0. Saímos para empatar. Tomamos o segundo gol, perdemos 2-0 o jogo. E o Zé fechou o gol. Nesse dia, fizeram o convite. Aí foi no dia, essa história que a gente não pode esquecer. Quando o Collor deu aquele break no Brasil, em 90, eu estava em ano de carreira. Você sabe que a dificuldade da rede é difícil. Eu não tinha onde trocar um cheque, não tinha nada. Aí o falecido Nelson Teixeira do Vasco falou: Tintim, faz um negócio comigo. Conversa com a direção da Ibiraçu e você fica aqui no alojamento até amanhã. Nós vamos fazer a final com o Flamengo. Você me libera o Léo e eu dou volta em Bom Jesus e largo na porta do Campo Progresso. Ele fez isso comigo. Falei, eu libero, depende do pai e da mãe. Aí chegou e conversou, na semana seguinte o Léo desceu. Essa história que a gente nunca esquece. Quando ele foi disputar a Copa Gazetinha, realmente não existia dinheiro, recurso. Então ele falou comigo, como que nós vamos? A prefeitura ajudava, mas também não tinha aquela disponibilidade total para fazer o que fosse. Aí eu lembro perfeitamente nessa história que ele falou comigo, falou assim: mas deixar de ir, nós não vamos deixar não. Aí eu falei para ele, Tintim, nós vamos vender um espaço que eu tenho aqui no Ordem e Progresso para fazer uma propaganda da minha firma. Nós vamos vender esse espaço e vamos doar esse dinheiro para que você vá com a Gazetinha. Mas aí tinha N pessoas que ajudavam e
Tintim era assim, tivesse o dinheiro ele sabia como chegava nas pessoas e as pessoas respeitavam ele para esses pedidos. Entrava prefeito, saía prefeito, às vezes tinha uns que não era tão maleável assim, mas que ajudava muito. O próprio Ordem e Progresso, dentro do possível, fazia o que podia. Então, Tintim é história viva do Ordem e Progresso, né? Léo Chambon, pelo que passaram para mim, foi seleção brasileira, infantil e juvenil. O Elton, ex-goleiro do Vasco, que está em Portugal, foi reserva do Léo esse tempo todinho. Alec era da roça, treinava com luvas de pano no Progresso, dedicado pra caramba. Então, destacou, eu mandei ele pro Vasco. Ele foi numa terça-feira, na sexta-feira ele viajou para os Estados Unidos. Até hoje ele me conta a história que eu pego no pé do vai. O que você aprontou? Foi o Tintim? Eu não aprontei nada lá no Vasco. Lá no alojamento, quebraram a porta no alojamento, botaram culpa em mim, eu não tive como defender esse moleque daqui. No dia que ele foi embora, o Nelson Teixeira veio aqui no carro do carrão. Nós fomos lá no Barra Alegre, na casa do avô dele. Chegamos lá, quando o avô olhou, o quê? Vocês vieram buscar meu neto para ir pro Vasco? Abriu a boca a chorar, pô. Não esqueça dessa história. Pegava muito. Aí tem uma história dele, tava lá em Carangola, um frio do caramba, no alojamento lá, era um torneio, não sei. Às 5 horas da manhã, tô vendo o Alec no banheiro, chuveiro frio. Falei, tá ficando doido, Alec? Não, porque tem que molhar o cabelo, não enrola. Pegou. Tintim foi uma pessoa que com 13, 14 anos me levou para jogar na escolinha do Progresso, né? Foi um pai que eu tive, sempre cuidou muito bem da gente. E em 89, 90, disputamos Copa Gazetinha, na qual eu fui artilheiro e fui convocado para a seleção da Gazetinha. Ele como treinador, nós fomos para os Estados Unidos na excursão pela Rede Gazeta, né? Então o Tintim foi muito importante na minha vida, no meu crescimento. É um amigo que eu tenho até hoje, a gente se fala. Tintim é uma pessoa maravilhosa que o futebol deve muito a ele, e principalmente o futebol de Bom Jesus, do Ordem e Progresso. E Tintim, grande abraço, fica com Deus. Toda a homenagem que fizer a você ainda vai ser pouco pelo que você já fez pelo futebol. Eu queria deixar aquela palavra de gratidão para o meu amigo Tintim, a contribuição que ele me deu quando moleque, enxergar potencial no meu futebol e poder, através desses ensinamentos, acredito que não só eu, mas vários moleques que passaram a ser treinados por ele, pôde ter oportunidade de ir para algum clube. Alguns conseguiram êxito em se profissionalizar, outros não, mas eu acho que o que vale é os ensinamentos, o cuidado que ele teve em estar orientando a gente, em estar conduzindo da melhor forma possível. Então, Tintim, deixo um abraço para você, te agradeço pelo incentivo, por todos os ensinamentos quando moleque ali, e acredito que isso contribuiu muito para o meu potencial crescer cada vez mais, aonde quer que eu passei ali, no caso, em alguns times. Acredito que foi com a sua contribuição, beleza? Deixo o meu abraço aqui, que Deus abençoe grandemente sua vida. Abraço. Desde 86 para 87, nós fomos convidados até pelo ex-presidente Antônio Manel, pelo diretor Antônio Carlos Vanderlei, saudoso Antônio Carlos Vanderlei, de estar contribuindo com o Ordem e Progresso. Nós sempre tivemos um vínculo muito grande com o clube, de forma direta ou indireta, até quando nós estávamos ocupando alguns cargos em Vitória no governo estadual, nós tivemos uma participação efetiva e muito afetiva com a Ordem e Progresso. Falar de Ordem e Progresso é resgatar alguns nomes, alguns que já se foram, outros que estão vivos aí até hoje, inclusive colaborando com a história do clube, com a permanência do clube. O Antônio Manel, o Eli Pedrosa, o Álvaro Moreira, o Wilson Carrerete, o Paulinho Busquet, o Júlio Contador, o Júlio Aguiar, enfim,
Se a gente for citar nomes, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Então eu queria relembrar esses nomes e vincular esse nome na pessoa do Tintim. Tintim é uma pessoa abnegada, uma pessoa sem qualquer vaidade pessoal. Ele gosta do clube, foi criado aqui dentro, tem uma paixão pelo clube, ele alimenta o clube 24 horas. E a gente tem que realmente parabenizar o Tintim, resgatar a sua história, divulgar a sua história, porque bons atletas, bons profissionais, seja no futebol ou na vida privada, passaram pelo Tintim. O seu carinho, a sua dedicação é marcado pela história, pelos seus laços afetivos com o clube, e a gente tem de reconhecer, principalmente, que ele se encontra entre nós, prestando relevantes serviços ao Ordem e Progresso Futebol Clube. Sou ex-atleta do Ordem e Progresso nos anos de 87 e 88, e em 84 eu tive o prazer de jogar nos juniores com o Tintinho, o Fausto. Tintinho, aquele abraço para você, você merece tudo de bom e que Deus te abençoe sempre. Um forte abraço para todos aí. Tem um lance do Tintinho que até nós íamos jogar aqui, o veterano ia jogar, entendeu? No campo do Ordem e Progresso. Então o Tintinho falou comigo que não podia jogar, entendeu? Porque ele tinha compromisso. Falei, mas qual compromisso? Ele foi levar um menino da escolinha que tinha quebrado o braço, entendeu? No sábado, de manhã, tinha quebrado o braço e ele levava no sandu para poder ver o braço do menino. Entendeu? Nós fomos campeão lá dentro de Iguaçuí em 86. Naquela época jogava Sandro do Sérgio, jogava Eduardo Antonizzi, jogava Nonu do Jarba, jogava Maurício Centravante do Lia Márcia, Santos Anon, Beto Chumbim, do Nilton. Então a gente não guarda muita essa relação todinha. Esse Mickey de Iguaçuí, mas jogou para mim. Bom. E sei lá, foi uma Copa que foi preparada para o Iguaçuí e nós chegamos lá e bagunçamos. Quando nós chegamos em Bom Jesus, ali na pracinha São João, tinha uns 20 a 25 carros da torcida do Progresso esperando o time chegar, porque a Manchete divulgou o Progresso campeão, né? Tá divulgando toda hora, né? Chegou, aí teve uma passeada na rua, foram na rua, passaram, só eu que não fui, porque eu sou meio... Sério, não gosto dessas coisas, mas os garotos todinhos, carro aberto, um troféu, passear, comemorar todo mundo. Além de ser campeão da Manchete em 86, eu fui campeão da Gazetinha em 86 também. Eu não posso deixar também de falar de falar do lado carinhoso e protetor também do Tintim, que sempre foi assim um paizão, né, de todas as crianças que passaram por aqui. Ele sempre estava ali para apoiar, não só dentro do campo, mas também fora do campo. Às vezes aqueles mais necessitados, né, mais vulneráveis, ele dava o total apoio, né, para aquelas crianças. E isso aí que faz, né, também um homem ser por completo, né, ser um homem de Deus. Estava vice-campeão em Nova Venécia em 89, onde eu tinha um time que chegou praticamente invicto às finais. Perdemos 1-0 para o César de Vitória no gol de pênalti. André Vinícius, filho do falecido Moacir Dodó, era no centroavante. Perdeu um montão de gol. Aí o jornal fala: o time de Bom Jesus massacrou. No final o juiz inventou um pênalti porque perdeu o título. Esse troféu aqui, além do campeão da Manchete em Iguaçuí, foi em julho. Isso aqui foi em dezembro, em Baixo Bandu, que eu fui campeão da Gazetinha no mesmo ano também, né? André que jogava Sandrei Zanon, Neneca, motorista da prefeitura, Tetel, hoje que ele é pastor no Rio de Janeiro, Adria, Espera Feliz, Márcio Marcelo na atividade, Luiz Cláudio, Arius Gualhano, Marquinhos Arapômia, que faleceu, o falecido Marquinhos Arapômia, Moraderão também, Ciro Basílio. Era um prazer, dava gosto
trabalhar com eles, porque eu não sou evangélico não, eu sou católico, mas eu tinha 6 ou 7 moleques evangélicos, então aquele grupo de evangélicos puxou os outros para o comportamento bom, para as preleções, para as reuniões deles. Então, uma coisa que marcou minha vida também, aquilo ali. E ensinou muita coisa que eu não sabia. E o samba, porque na hora que entrava em campo, tem outro jogo lá, o Neneca puxando o samba lá, se você parar de ver outro jogo, vai ver o samba dos moleques. A Foto é campeão no primeiro turno do Campeonato Capixaba de Junho, pelo Leão Progresso, eu como treinador. Tem aqui Antônio Manel, do Casa do Lanche, fazer propaganda, presidente, Itamar, Pavão Goleiro, Fabinho Felipe Tonis, Bidão, que é pai do João Felipe, Serginho, Alan Fael, PT Felipe Paulinho Vermelho, Eduardo Felipe Tonísio, eu, Agachado, Carlos, Carinha, que era o meu camisa 10, Fabinho Mangaravite, Tadeuzinho do táxi, Maurício Pezão do Leia Massa, Pita do Silvano ali, o Roosevelt, hoje está nos Estados Unidos. Essa foto é importante porque se ser campeão do primeiro turno do Campeonato Capixaba para Bom Jesus de Alto Progresso é uma honra para a gente. E só os jogadores de Bom Jesus, não tinha ninguém de fora aqui, né? Então era só, tinha montado por mim mesmo. O presidente, eu trabalhei dentro do Alto Progresso, da época que vim para aqui, em 1979. Chico Milionário, Antônio Carlos Vanderlei, Banco Brasil, Eli Costa Pedrosa, Humberto Messia, Antônio Manel Casa do Lanche, Zé Moraes, Humberto Rodojoeiro, Ednis Pereira Campo, Luiz Franco Martins, saudoso, Edmilson Carvalho, saudoso Cristóvão Colombo, saudoso Polaca, e o último que eu trabalhei, o Bazaninho. Esse aqui eu participei do carrinho, salador do Alto Progresso por muitos anos, adorava contar piada para os garotos do Alto Progresso, contou uma piada para os meninos que eu nunca esqueço, que o Olímpico Progresso Campo Latadão, faltava 3 minutos, naquele gol da linha de baixo, um pênalti contra o Progresso. A torcida ficou puta da vida, desceu, o zagueiro do Olímpico chutava muito, viu o goleiro, viu o time no meio do campo, o zagueiro daquele chutão, bateu na trave lá, cobriu todo mundo, foi lá no gol, o Progresso ganhou 1-0. O começo da minha participação no Progresso foi a partir de 82, entendeu? Antes a gente já tinha alguns contatos com o Progresso, participava de muitas coisas no Progresso, na época ainda do seu Alfredo Pisca, que foi um baluarte também, e o Tintim veio a partir de 80 e pouco, 83, por aí, 84, da minha participação com ele, com a Gazetinha. E o Tintim, ele é um camarada que praticamente ele fundou a categoria de base do Progresso, porque tivemos categorias de base anterior, mas não teve notoriedade igual teve com a participação do Tintim. E o Tintim, além da Gazetinha, ele era um entusiasta muito grande, ele participava, a comunidade sempre participou com ele, entendeu? Ajudando o Ordem Progresso. Os pais dos atletas sempre chegavam juntos com o Tintim sempre carregando o Ordem Progresso, mas carregava mesmo, não é carregar pelas pontas, carregava de baixo para cima mesmo, dobrando. E nós tivemos também uma participação na Copa Manchete em Guaçuí, que foi uma batalha, uma guerra para a gente ser campeão, porque tinham vários times bons e foi um período chuvoso, inclusive o campo lá de Guaçuí, o campo virou barro, nós fomos campeão, tipo atleta assim, no barro, na lama, e nós tivemos o sucesso de sair com eles e fomos campeão. E depois, obviamente, fomos para Baixo Guandu
onde fomos campeão da Copa Gazetinha, graças ao grande esforço do Tintim. Bacana essa iniciativa de fazer uma homenagem pro Tintim aí, uma grande pessoa, cara maravilhoso, uma pessoa do bem, sempre teve um carinho muito especial com a molecada aí em Bom Jesus, né? Com relação ao futebol. E em 1983, se não me engano, quando eu comecei a treinar lá na Escolinha do Progresso, eu comecei a ter essa relação de treinador, de amizade também, né? Tinha um camarada muito bacana, de um coração muito bondoso, uma pessoa muito boa, sempre procurou ajudar a molecada aí, incentivava todo mundo, estava sempre querendo saber como estava a vida de cada um, né? Já presenciei várias situações de Tintim, cara. Tinha jogo às vezes que estava apertado de grana e tudo, ele tirava dinheiro do próprio bolso para a molecada poder ir jogar. Geralmente era por perto aí, Santo Eduardo, Carabuçu, Santa Maria, mas ele estava sempre marcando um joguinho pra gente. E ele tinha um carinho muito especial, um cuidado todo especial com a molecada. Teve uma passagem que em 86 a gente disputou a Copa Manchete lá em Guaçuí. A final nós jogamos contra o Guaçuí, ganhamos de 2-0. E no final do jogo a gente teve que, nem deu pra gente comemorar direito, a gente teve que sair correndo todo mundo pro vestiário, a gente ficou lá praticamente 1 hora dentro do vestiário, torcida do Guaçuí querendo pegar a gente, foi um jogo muito tenso, né? Essa foi uma passagem muito marcante, né? Do período que a gente passou junto lá. Enfim, falar do Tintim é muito fácil, é um camarada muito bacana, de alma boa, de alma pura, e sempre se dedicou, né, ao que ele fazia aí, treinando a molecada, porque ele fazia de coração, ele sempre gostou do que ele fez. E todas as homenagens são merecidas. Um grande abraço, Tintim, você é uma pessoa especial. Fica com Deus aí, meu irmão. É com imensa satisfação, né, que eu venho aqui falar do seu Fausto Gomes da Silveira, que é o Tintim, né? O Tintim foi meu primeiro treinador de futebol, né? Então, assim, eu tinha 12, 13 anos mais ou menos, quando eu ingressei na escolinha aqui do Ordem e Progresso, e o Tintim realmente ele foi uma pessoa de extrema importância na minha trajetória. Por quê? Primeiro porque ele, como meu primeiro treinador, né, ele conseguiu descobrir realmente, o Tintim ele é um cara que descobre talentos mesmo, não que eu fosse um talento, mas ele conseguia descobrir, no primeiro contato que ele tinha com a gente, a posição que a gente jogava, então assim, um feeling impressionante. E eu joguei na escolinha do Ordem e Progresso, tive conquistas sob a batuta do Tintim, ele nos ensinando, nos orientando. Fomos campeão da Copa Gazetinha, fomos campeões da Copa Manchete. E depois eu fui selecionado para fazer testes no Flamengo, né? E o Tintim, como um verdadeiro companheiro, um irmão, quase que um pai, né? Eu me lembro que ele arrumou um jeito aqui de ir ficar lá um tempo. Meu pai foi com a gente também, mas o Tintim fez questão de ir, ficou lá com a gente durante acho que 1 semana ou 15 dias. Então ele realmente, para poder dar todo o suporte, né? Imagina, eu, um garoto de à época 14 anos, nunca tinha saído de Bom Jesus, fui para o Rio de Janeiro para ficar lá sozinho, e o Tintim foi também junto com meu pai. Então isso marcou muito a minha vida, entendeu? Por quê? Porque o Tintim era isso, cara. O Tintim ele abraçava a gente como se fossem verdadeiros filhos dele. E assim, o que marca muito na gente também, o Tintim é um cara super do bem. Quem conhece o Tintim sabe que o Tintim nunca expressou, por exemplo, nos longos tempos que eu convivi com ele, o Tintim nunca expressou nenhum sentimento de rancor, de ódio por ninguém, de raiva. Sempre um cara que ajudou todo mundo, mesmo as pessoas que falavam mal do Tintim, né? Porque a gente era adolescente e às vezes a gente não concordava muito com o que o Tintim falava, fazia, né? Por causa daquela rebeldia natural de adolescente. Mas ainda os meninos lá da escolinha, né, que
que ficavam com a cara virada para o Tintim, às vezes com raiva de alguma coisa, o Tintim ajudava da mesma maneira. Então, assim, um cara de extrema fraternidade com todo mundo. E além de o Tintim, né, ser meu primeiro treinador, me ensinar aí os primeiros passos no futebol, me orientar, o Tintim foi mais que isso, cara. Para minha geração, né, e todos da minha geração sabem, o Tintim foi um verdadeiro educador que nós tivemos, né? A gente não tinha muito acesso à diversão. A nossa diversão era jogar futebol. E o Tintim, ele conseguiu aliar o quê? Essa nossa diversão, nos dá esse prazer, mas também em nos disciplinar, em nos verdadeiramente educar. O Tintim passou para a gente valores de ética, de moral, de correção, de pensamento positivo, de querer ganhar, mas não querer ganhar acima de qualquer coisa, entendeu? Ele sempre nos ensinou o jogo limpo. O Tintim, por exemplo, ainda que a gente perdesse uma partida de futebol, o Tintim nunca nos ensinou a trapacear, pelo contrário. Se a gente fizesse alguma coisa que demonstrasse uma má-fé em alguma partida, o Tintim era o primeiro a nos repreender. Então, eu trago do Tintim muito essa imagem. Essa é uma imagem de, acima de tudo, uma pessoa correta, que transmitiu para inúmeras crianças, adolescentes e jovens aqui da nossa região esse ensinamento de correção, de caráter, entendeu? Então eu tenho muito a agradecer ao Tintim por isso, né? E assim, dizer que essa homenagem, né, esse documentário, ou qualquer homenagem que se faça para o Tintim, ainda é muito pouco diante da grandeza da atuação que o Tintim teve na vida de todos nós. Você sair lá da roça, eu saí, chegar a jogar num profissional do Progresso, ao lado não era titular, mas fazia parte do plantel, lá de Arthur, de Cláudio Neves, de Becão, de Roque, de Aô. Então, para mim foi um privilégio na minha vida, um sonho que eu nunca sonhei. Chegar dentro do Hora do Progresso, os treinamentos meio quando eu vim da roça, eu estranhei pra caramba, porque lá na roça eu era uma coisa, e aqui o futebol é totalmente diferente, né? Aquele toque de bola diferente, a mão no peito do Cláudio Neves, eu ficava puto que eu não sabia por que o juiz não dava falta, né? O Tintim representa um tudo, porque todo o começo da minha trajetória do futebol começou através desse cara, dessa pessoa maravilhosa que eu falo. Eu sempre tenho um carinho muito grande. Toda vez que eu encontro o Tintim, eu tenho que apertar a mão dele, tenho que dar um abraço nele, porque ele, essa história, né, que eu tenho no futebol, começou com quem? Com ele. Foi ele que me incentivou, foi ele que falou que eu tinha condições de chegar em lugares grandes. Então o Tintim representa para mim um tudo. Eu acho que, eu vou dizer assim, o Tintim é um ícone do futebol. O Tintim é um cara que me fez, assim, não só ser um atleta de futebol conhecido, não só aqui fora do Brasil, mas também ser um homem, ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que a primeira coisa que o Tintim falava, ensinava pra gente, é que se nós não fôssemos jogador, nós poderíamos ser um grande trabalhador, não importava a profissão que nós viéssemos trabalhar, mas nós seríamos muito bem aceitos onde estivéssemos. Por isso precisamos de ter boas notas, bom comportamento. Por isso que todos os campeonatos que eu disputei com o Tintim, nós tivemos a honra de ter sido escolhido como time de melhor comportamento. Então o Tintim faz parte da minha história. Eu posso dizer assim que ele é o ponto-chave do meu começo na história do futebol. Por isso tenho esse respeito muito grande por ele. Quando o saudoso João Carlos Campos Catarina falou que me dispensou, ele dentro do ginásio, disse que tinha um grupo que eu não servia mais para o Progresso. Aquilo foi uma coisa que me abalou. Foi 2009, eu só cheguei perto dele, Polaca, eu fiz alguma coisa de errado. Passei, problema do grupo. O grupo que estava aqui era um grupo de 5 ou 6 pessoas, né? Então o grupo estava contra mim.
devido à concorrência. O cara queria pegar de qualquer forma, né? Então, para levar. Mas eu não ia atrapalhar ninguém. Eu quero o bem do jogador, eu só queria o bem do jogador. Aí, acabou que deu tudo errado, me dispensou. Graças a Deus, eu toquei minha vida, fui pro Olímpico em 2009, a convite do Joãozinho, do Dr. Ziraldo, se dei muito bem no Olímpico. Fiquei lá até 2015, fui muito bem tratado, muito respeitado, fizemos timaços lá dentro. Então, era triste aqui, mas a alegria foi lá também. Eu, Tintin e outros jogadores treinavam ali junto aos profissionais, e o Tintin era considerado um bom meio-campista, né? E a semelhança dele física e de futebol também era comparado com o Zenô, aquele do Guarani, aquele que chegou à seleção brasileira. Então a gente chamava o Tintin de Zenô. É um fato do que aconteceu do Tintin com relação à disciplina, que eu lembro disso como se fosse hoje. Eu não era mais presidente do Ordem e Progresso, mas eu militava no veterano, no Master do Ordem e Progresso. E todo sábado a gente estava ali. Um dia o veterano estava jogando e tinha um menino de calçado que jogava no time dele lá em cima, torcendo contra o veterano. E a gente, como muito torcedor fanático que é, a gente acabou fazendo o quê? Eu peguei as dores, subi lá e falei com o menino e tal, e voltei e falei com o Tintin. Falei, Tintin, isso é um absurdo. Esse menino amanhã pode ser também um profissional do Progresso, e aqui são as cores do Progresso. Ele chamou a atenção do menino e ainda disse para mim, hoje é sábado, esse menino mora em Calçado, mas eu faço o seguinte, eu vou devolver para a família dele, vou falar com a família dele que ele é indisciplinado. Aí foi uma cabeça quente minha também, por causa do fanatismo pela Ordem e Progresso. Falei, não, deixa isso de lado, não tem nada a ver, você pode reconsiderar e tal. Mas ele ia tomar a decisão daquele menino não mais jogar na Gazetinha. Então você vê que a disciplina existia com ele. Então eu fico assim, satisfeito de saber que o Tintin é uma pessoa que é lembrado. Porque isso aí, muitas vezes, a pessoa não é muito lembrado pelo que se passa, mas eu fico feliz com isso. Eu consegui ganhar quase todos os títulos que eu disputei. Um sonho que eu nunca sonhei na minha vida, eu saí lá da roça, vim para o Ordem do Progresso, depois ser treinador no Maracanã, da Seleção Capixaba de Gazetinha, e nos Estados Unidos, na Flórida, cidade de Tampas, 21 dias lá. Então é o sonho que eu não sonhei, eu sonhava na minha vida. Então eu realizei pela campanha que eu fiz, o Progresso fez em 89, eu recebi o convite do Janque, coordenador da Gazetinha, para ser treinador da seleção. Um jogo lá no Maracanã, contra o Vasco, ganhamos de 1-0. E depois fomos para os Estados Unidos, em 1990, para a cidade de Tampa, na Flórida, ficamos 21 dias lá. Era mais para ensinar futebol, que os Estados Unidos estava iniciando o futebol ainda, né? Então, o aquecimento, a preleção, o toque de bola. Para mim foi um sonho que eu não sonhei na vida. Foi gratificante pra caramba, muito bem recebido. Eu tenho jornal, tem tudo que jornal tem. O convite do Janque, né? Eu conheci Gazetinha trabalhando no Comercial de Alegre e na Escola Técnica de Rio, onde é que o Cocota jogou comigo em Alegre. O Zan, zagueiro, Jean Carlos, jogou no Cruzeiro, no Bahia. Jogou na Escola Técnica comigo, com 12 anos, que antigamente não tinha a Gazetinha 13 anos, né? Então os de 15 anos podia botar de 12. O Gerli, irmão dele, era o titular e ele era o reserva. Jogou no Bahia, quer dizer, Jean Carlos. Hoje está mais difícil que antigamente. Hoje o garoto não tem aquela disciplina que tinha mais, não tinha aquela dedicação. Prova aí aquela relação que eu fiz de quantos jogadores saía daqui do Progresso para Clube Grande do Brasil. Hoje está difícil levar um, mas não é porque não tem jogador na cidade, não tem. A responsabilidade do garoto hoje não é igual antigamente. Antigamente não tinha o celular, não tinha internet, não tinha... Então o garoto focava no futebol só, então ele dedicava bem mais, respeitava mais do que hoje. Hoje o garoto tem jogadores bons, mas ele não tem aquele compromisso que ele tinha antigamente. Eu já trabalhei com categoria 15 anos, já trabalhei com a 16, 17, mas eu gosto mais da 13, porque é uma categoria que eu identifico melhor, não sei se era pelo comportamento do jogador, pela idade,
Então eu gosto mais do 13. Sempre gostei, toda a vida gostei do 13 anos. Tintim, a mensagem que eu tenho para você é o seguinte: você continua sendo a pessoa que você sempre foi, lidando com as crianças, com o coração aberto, que Deus te deu essa oportunidade de ser simples, humilde, alegre e bondoso. Então continue isso, entendeu? Mostra à população que bondade se faz é com coração, não é com ignorância não. Parabéns, Tintim. E em 2017, no projeto Campeões do Futuro, o doutor Antes, que era o secretário de esporte, do Norte, eu fui responsável. Cheguei às finais de Gazetinha em Alegre, com 2 categorias. Classifiquei dentro de campo no 13 e o 15, que era um time muito bom também. O Janque me fez um convite especial para levar o 15. Pelo prestígio que eu tenho com ele, pela convivência, que eu conheci Janque em 83. 84 eu estava na escola técnica de River, fiz a final com a Gazetinha, tem até no celular aqui o Fabinho do Tonísio, falando que a maior glória dele foi que eu levei ele para a primeira Gazetinha. Em 85, com o saudoso Ricardo Medina, presidente, nós botamos na Gazetinha, fizemos uma fase aqui, participou do Olímpico, isso aqui lotava de um canto no outro, os jogos de Gazetinha. Foi uma semana de competição aqui dentro. Em 85. Aí em 86, cheguei na final em Castelo. Fui terceiro colocado, que eu perdi na semifinal, né? 87, em 86 fui campeão em Baixo Guandu. 87 eu estava em Barra São Francisco. Na época o Hélio, só que eu não falei. O Hélio, goleiro do Fluminense, foi meu goleiro em Barra São Francisco em 87. Dali que ele saiu, que eu caminhei ele pro Rio, né? Futebol hoje tem que ser incentivo. Se não tiver um incentivo do treinador para o garoto entrar em campo, botar o coração no bico da chuteira, é difícil ganhar um jogo. Então antigamente meus garotos eram desse tipo. Chorava quando perdia e chorava quando ganhava. Então era esse Sandro Gordo em 85, quando eu perdi a semifinal da Gazetinha em Castelo. Estava lá o doutor Zé Cabral de Mello, estava Luiz Magalhães, estava vários pais, e aqueles molecados no maior desespero no joro. A doutor Zé Cabral de Mello falecido chegou: Tintinho, o que acontece com você, essa garotada nesse desespero de choro, e você não sai uma lágrima? Eu falei: o doutor Zé Cabral de Mello, se eu chorar, eu vou desesperar mais eles ainda. O único que não pode chorar é eu. O Sandro Gordo chorou até 8 horas da noite, porque perdeu uma partida na Copa. Então os moleques tinham amor à camisa. Um cara que ama o esporte, que deu a vida pelo esporte. Tintim, continue sendo esse cara, essa pessoa sensacional que você é, essa pessoa que fez com que o esporte de Bom Jesus do Norte, o Ordem e Progresso, pudesse ser conhecido não só aqui no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil e fora dele. Então a mensagem que eu deixo para você é: Fausto, nunca mude a sua maneira de ser, nunca mude esse seu jeito de viver, seu jeito de viver com as pessoas, de falar, de expressar, porque você foi um exemplo de vida para nós, um exemplo de vida para cada atleta que jogou com você, que participou com você, e eu sou um deles. A minha mensagem que eu deixo para você: viva cada dia como se não houvesse o amanhã, porque você está marcado na história do futebol de Bom Jesus. Um grande abraço, desejo para você tudo de bom, porque você merece isso e muito mais. A família é muito importante na formação do garoto também, acompanhar ele, incentivar, conforme um pai que me acompanhava para onde ia, o Deusé Zanon, pai do Sandrinho, o Luiz Cláudio, o psicólogo, me acompanhava para esse cantandinho. Então é importante pra caramba estar junto com o filho, apoiando e dando ajuda a gente também. Ajudava a gente no comportamento, no vigiar, porque a responsabilidade da gente é muito grande. Sair com um grupo de 20, 40 jogadores para ficar uma semana na nossa cidade, então é muito grande. E é uma lição de vida a Gazetinha. Hoje não é igual mais. Antigamente você fazia 3 fases dentro do ano, uma semana em cada cidade. Aí o garoto vai aprender
dormir no alojamento, fora da mãe, enfrentar uma fila de almoço ou janta, que faz comida para mil garotos, tomar banho na fila de banheiro, arrumar sua cama. Então a Gazetinha sempre não foi só o futebol, tinha esse aprendizado para os garotos também, para a vida deles. Às vezes em casa o arroz está duro, a mãe vai lá e troca, o feijão não está bom, vai lá e troca. Mas lá não, lá tem que ser todo mundo iguais, não tem diferença. Então o garoto aprende muita coisa nessas coisas. Dormir fora de casa, ficar uma semana fora de casa. Telefone eu recebia noite e dia praticamente, mãe perguntando, meu filho tá, como é que... Então isso é bom pra gente também, bom pro garoto. Eles contavam dias e horas para viajar. Quantas vezes eu tinha 40 jogadores para tirar 20 para viajar? Quantos ficava chorando? O que você pode fazer? Você não podia levar mais de 20? Eu vejo Tintim ao longo de sua trajetória, né? Tanto aqui no campo do Ordem e Progresso, assim como no campo do Olímpico, né? No nossa amada cidade vizinha. Eu vejo ele como um profissional, né? Uma pessoa que vem contribuindo, né? Uma pessoa que tanto colaborou, e acredito que nós hoje tenhamos profissionais capacitados e qualificados que passou na mão do Tintim, né? Que um dia foi aluno do Tintim, que um dia jogou com o Tintim, seja nos mais diversos campeonatos, da Gazetinha e todos os outros. Então, Tintim, essas pessoas, essas crianças, eu acredito que estão espalhadas aí pelo esse território todo nosso aí, que fizeram parte um dia da sua história, que você contribuiu para esse crescimento. A primeira coisa para você chegar, o garoto hoje chegar a um profissional, ele tem que ser dedicado, estudar, respeitar os pais, ter compromisso com o horário de treinamento, entrar em campo, treinar com vontade, ter amor àquilo que ele faz e ser dedicado. E humildade, não adianta o jogador ser bom se querer ser melhor do que o outro, ele não vai chegar a nada. A humildade é a primeira coisa que o garoto tem que ter. Os meus agradecimentos aqui são muito poucos, Tintim, diante de tudo que você me ensinou, do exemplo que você me deu. E tenho certeza para toda a nossa geração, a minha geração, a geração que me antecedeu, e até hoje a gente ainda consegue perceber que você está do mesmo jeito, cara, com a mesma dedicação, com o mesmo amor pelo que você faz. E assim, a gente fica até um pouco emocionado, Tintim. Por quê? Porque a gente vê a sua grandeza na sua simplicidade. Então eu quero te dizer que você é um grande amigo, você é um grande irmão. Muita coisa que eu aprendi na vida, a agir com retidão, a agir com honestidade, foi do exemplo que eu tive durante todo o tempo que eu convivi com você. Muito obrigado, meu grande amigo, e eu tenho certeza que você, na sua simplicidade, você é uma pessoa extremamente feliz, e a gente fica muito feliz com isso também. Grande abraço, meu querido Fausto Gomes da Silveira, nosso grande Tintim. Mesmo quando nós estávamos no município ocupando o cargo de secretário de esporte lá no governo Baldo Martins, nós demos total apoio às atividades do Ordem e Progresso. Em 93, nós tivemos o privilégio de ser presidente, e o Tintim fez parte da minha equipe técnica, inclusive fomos campeões, e ele muito nos ajudou e tem contribuído para a história e o resgate do clube. Eu quero deixar aqui o meu abraço, os sinceros agradecimentos ao Tintim pelos relevantes serviços não prestados não só ao Ordem e Progresso, mas ao esporte e principalmente ao futebol sul capixaba e norte fluminense. Desejamos a ele toda a sorte, que ele continue fazendo esse trabalho brilhante dele, com dedicação, com muita responsabilidade. Não é fácil mexer com adolescente, com criança, né? Então a gente sabe as consequências que isso pode causar se não for uma pessoa de fino trato, de responsabilidade, que tem um critério de saber conversar, saber compreender e saber resgatar aquela criança ou aquele adolescente que está com problema. Então, ao Tintim, os nossos sinceros parabéns. Ele sabe que pode contar comigo. Diariamente a gente se fala por telefone ou pessoalmente. Ele tem sido uma pessoa viva no Ordem e Progresso até a presente data. A ele, sinceramente, os nossos parabéns em nome do Ordem e Progresso Futebol Clube. Então, eu quero dizer a você, Tintim, que você não pode deixar o Ordem e Progresso. Nós precisamos de você para continuar a batalha que nós sempre sonhamos, que é um progresso grande. Eu vim em 1970, disputar um campeonato
aqui no Olímpico. Campeonato Bom Jesuense, não existia o Fluminensinho ali embaixo ainda, não existia o Botafoguinho, era um campeonato Bom Jesuense. Aí disputei esse campeonato quando eu era da roça e jogava no primeiro time da roça. Então eu não gostei de alguma coisa, peguei e voltei para a roça. Em 2009 eu vim para o Olímpico de novo, que o Progresso me dispensou. Aí o Joãozinho, que é o secretário, o doutor Elias, que era o presidente, eu trabalhei, aí vim para aqui, fiquei de 2009 a 2015. Aí trabalhei com o doutor Ziraldo, trabalhei com o Adelso Alberoni, que era presidente. Fui muito bem recebido no Olímpico, saí, mas não tenho de reclamar nada de ninguém. Em 2009, eu tive a honra de ser campeão da primeira fase, com 13 anos, do Olímpico. Campeão da primeira fase da região sul aqui, com 2 rodadas de antecedência. Fui campeão das Vale Minas Gerais, lá dentro de Espera Feliz, com a 13. Fui para Calçado com 9 jogadores, 10 que era daqui, porque o Souza e o Léo estavam na repescagem da Gazetinha. Fui campeão da integração lá em Calçado. Fui para Baixo Guandu em janeiro de 2015, fui vice-campeão da Gazetinha. Aí chegou em Bom Jesus, eu de um tempo parei com o Olímpico, mas não tem nada que reclamar do Olímpico, sempre fui bem recebido. Tintinho foi um grande treinador, Tintinho é um cara de respeito. Fico feliz, Tintinho, de estar fazendo essa homenagem a você, que é 50 anos de trabalho. Lembro quando nós estávamos jogando lá em Colatino, você estava deitado lá, nós fomos lá e brincou com você lá no quarto lá, e você começou a rir. E eu fico feliz de você ter minha carteirinha quando eu jogava no Progresso. Você foi e me mostrou que a carteirinha e depois me entregou ela. Fico muito feliz e agradeço por tudo que você vem feito, Tintim. No mundo do futebol, entendeu? Você é um cara que você é batalhador, você é um cara que você é vencedor. Te agradeço muito, Tintim, aos 50 anos de história, ao trabalho que você vem fazendo e faz até hoje. Olha, falar do Tintim, né, Fausto Tintim, é uma responsabilidade muito grande. O Tintim tem história aí, mais do que o Monteiro Lobato aqui na nossa região. Eu vou contar uma passagem aqui, que o Tintim já foi meu treinador nos juniores do Ordem em Progresso. Professor Tintim já foi meu treinador, juntamente com o saudoso Ivan de Oliveira. E com a relação às categorias de base, o Tintim tem uma passagem linda comigo. Eu emprestei o goleiro, o Alif Mendes, para ele, jogador de calçado goleiro. O Tintim não me devolveu o goleiro. Ajeitou o goleiro aqui e fez um trabalho com ele. E do Ordem em Progresso, o Alif foi para o Brasil e para o mundo. Aí apareceu outro zagueiro meu lá, para fechar a resenha aqui do Fausto Tintim, Bruninho. O Tintim chegou no vestiário, eu falei, por favor, não conversa com o Bruninho, porque senão você vai querer levar ele para o Ordem em Progresso também. O Tintim tem essas histórias, um parceirão, e parabéns para fazer essa homenagem ao Fausto Tintim, enquanto ele está com vida e com saúde, porque tem que ser homenageado quem está aqui para poder ver a homenagem. Parabéns, Tintim, tamo junto. O falecido doutor Eliésio me fez um convite para disputar, para ser treinador do Brasileiro aqui, que nós tínhamos uma chave que era a rabuda do Brasileiro. Era Olímpico, Bahia, Botafogo do Rio e Corinthians. O Corinthians, eu não lembro, ainda tinha o Silvinho, que jogou na seleção, fazia parte, o zagueiro Gino, que fazia parte desse time. Fizemos o jogo quando o Botafogo perdemos de 3-1 a primeira partida, ganhamos o Bahia de 3-2 na segunda partida, na terceira pegamos o Corinthians, perdemos de 1-0, mas era a chave de classificando 1, nós perdemos, inclusive meu goleiro era o Alex, o Digleison, o famoso Digleison, aquele gol de baixo ali, finalzinho do jogo, o Alex abafou a bola, o jogador do Corinthians veio, se jogou por cima, o juiz deu pênalti, nós perdemos de 1-0. Aí tirou o Olímpico do campeonato, mas foi uma passagem muito bonita, uma campanha linda. Só ganhar o Bahia com essa arquibancada cheia, foi muito bonito. Olha, eu recordo coisas boas. Eu dentro de Cachoeiro com o Ordem do Progresso, onde é que eu tinha Márcio, Marcelo e Bruno Lima na atividade,
num jogo lá à noite em Cachoeiro, contra o Venda Nova dos Imigrantes. O time deu um show de largar a torcida de boca aberta. Eu tinha 3 jogadores na atividade, que era o Bruno Lima, que foi pro Vasco, Márcio Marcelo, que eram os 2 gêmeos. Inclusive, eles jogaram a primeira fase da Gazetinha pelo Olímpico. Aí eu pedi ao falecido Darinho, fui lá na atividade, peguei a assinatura do pai dele, levei para Baixo Guandu e fomos campeões da Copa Gazetinha com ele no time. E o Bruno era um jogador que eu não ia levar, que eu ia levar outro zagueiro que eu estava precisando. Aí o pai não assinou na hora e eu não podia, não tinha prazo mais. Aí o Bruno foi, ele me cercou em cima da ponte chegando na atividade, queria ir de qualquer forma, eu levei ele. Aí foi de futebol da sorte. Aí nesse jogo que fomos campeões, nós pegamos o Desportiva, que era o bicho papão. Nesse dia o Anderson de São Duarte machucou. Falei, Bruno, o Anderson está machucado, é você hoje. Você é o mais novo do time, você vai entrar na cabeça da área. O moleque entrou, arrebentou, estava do lado, Nelson Teixeira do meu lado, sentado. Tintim, é verdade que esse menino é o mais novo do time? Falei, se você deixar e a família deixar, ele é do Vasco a partir de hoje. É todos que a gente lembra, que a gente não esquece de jeito nenhum, né? Alejandro de Rosal, Alejandro hoje é polícia lá em Atílio Vivaco. Alejandro saía de Rosal toda sexta-feira, vinha para minha casa, ficava ali, domingo eu levava ele. Quando estava fazendo aquele asfalto de Rosal, para me levar de domingo para não perder a aula, porque tinha muita vez chovia, dava barro, porque eu estava fazendo asfalto de terra, eu dava a volta pelo Palmital, saía naquela estrada, saía perto de Calheiro e levava ele em casa. Essa história que a gente nunca esquece. E ele era aquele moleque dedicado, não faltava um final de semana sem vir, chovendo, com chuva ou não, ele vinha para cá. E confiava na gente, né? Quando eu recebi o convite para ir para a cidade de Tampas, na Flórida, como treinador de seleção, aquilo foi o sonho que eu não sonhei. Fui muito bem recebido, foi muitas famílias, foi muita criança, tinha dificuldade por cada língua, mas tudo deu certo, fizemos uma boa campanha, correu tudo bem, nunca tinha entrado num avião para viajar, pegamos um avião em Vitória, inclusive esse Bezerra, Jorge Fernando Cavalariotti, é o que foi comigo da região nossa, né? Pegamos Vitória, aeroporto de Vitória, dormimos em Vitória, fomos para o aeroporto, pegamos avião, fomos ao Rio, dormimos no Lux Hotel, que eu não gosto de elevador. Eu tinha dormido no quarto andar, junto com 2 ou 3 garotos que foi. Depois pegamos o ônibus, aeroporto Cumbica a Miami. Nunca esqueço de Miami, o avião daquele balanceado, quando bate na nuvem, faz medo na gente, né? Nós passamos por cima da Transamazônica, você via o Rio e os troços. Nunca esqueço disso. Então, o CSA é o Clube Social Atlético. É o Flamengo aqui de Bom Jesus do Norte. Porque nós disputamos várias competições, nosso time era muito bem organizado. E todo mundo queria ganhar a gente. Então nós começamos lá em 95 e foi criado por mim, pelo Luiz Ferrino. E até na época do Grêmio, que o Grêmio ganhava tudo, escolhemos as mesmas cores do Grêmio, né, na época do Filipão. E depois jogamos o campeonato municipal, tivemos a oportunidade de ser campeão, fizemos o veterano também. Em 2017, devido ao Ordem de Progresso não estar participando das competições, eu acho que hoje o futebol é muito difícil, né, de você lidar ele como profissional, mas pelo menos a categoria de base deveria existir. Então eu tinha essa briga com o presidente na época e convidei o Tintim, você não vamos montar um projeto aqui, a gente voltar aqui a categoria de base, vamos fazer pelo CSA, você tem interesse de participar? Você foi criado junto lá no Progresso, né? Então, uma admiração muito grande, né? E ele aceitou o convite. Falei, bom, sim, meu. Aí fizemos o uniforme, né? Conversamos com o prefeito, usamos até o campo aqui municipal. E o Tintim ficou na categoria de 11, 12 anos e 13, 14. E o Teté ficou na de 15 anos. E disputamos 2 competições da Copa Gazetinha, disputamos a Rio Minas. E o Tintim comandando toda essa turma, né? A gente só dava o suporte para ele, mas ele que ficava direcionado, né, nas categorias do projeto e para frente.
um meio também de tirar as crianças da rua, né, da mercê das drogas, entendeu? Então, por isso que nós fizemos esse projeto. O primeiro lugar do garoto que jogou futebol tem que ter disciplina. Dentro do campo, fora do campo, em casa e no colégio. Se for indisciplinado, não vai chegar a nada. E não fica em clube nenhum do Brasil a indisciplina. Então você tem que ser educado a partir de pequenininho aqui. Senão você não chega a nada. E humilde. Não adianta você ser bom de bola e querer ser melhor que todo mundo. Só ser homenageado na Assembleia Legislativa de Vitória, a convite do coordenador da Gazetinha, foi uma glória para mim, uma honra, um sonho que eu nunca sonhei. Isso graças ao Ordem do Progresso, que abriu as portas para mim. Se eu não fizesse o trabalho que eu fiz no Ordem do Progresso, teve apoio dos presidentes, que eu trabalhei com 12 ou 13 presidentes. Então, se não tivesse o apoio deles, o nome do Ordem do Progresso e a diretoria, eu não chegava aonde eu cheguei. Devido ao apoio que eles me deram, abriram as portas para mim, confiaram no meu trabalho, aqueles pais que confiaram na gente, em deixar esses meninos viajar esse Espírito Santo todinho, ficar uma semana dormindo no alojamento. Isso é gratificante pra gente pra caramba, em saber que os pais confiavam na gente, né?